Eu sou o Danilo, tenho 24 anos, sou casado com a Larissa. Tudo começou aí onde eu não estava passando por um momento muito bom na minha vida, né? Já estava meio frustrado, estava mexendo com drogas. Foi quando eu vim para a igreja, eu sabia que existia Deus, né? Já tinha frequentado algumas vezes a igreja, mas eu nunca tinha conseguido estabelecer um relacionamento com Deus. Mas durante esse tempo eu orei, aprendi a jejuar, aprendi a orar, né? Ter um relacionamento com Deus, eu aprendi a escutar o que Deus tinha para me falar. Deus começou a me mostrar várias coisas em várias áreas da minha vida. Quando eu fui para o retiro, eu tinha colocado que eu queria uma mulher, mas eu queria uma mulher para que eu casasse, né, e estabelecesse uma família com ela. E eu sonhei com ela 2 noites seguidas, com eu se casando com ela, né, vendo ela como minha esposa. Beleza, eu voltei de lá do encontro, eu tava meio em parafuso, né? E aí foi onde eu comecei a orar para perguntar se era algo na minha cabeça ou não. Eu nunca tive a intenção de ter um relacionamento com ele. A gente tinha uma amizade e isso pra mim era muito bom. E eu pedi algumas confirmações para Deus. Todas essas confirmações, Deus ele foi me mostrando que era o que ele queria. Quando eu fui conversar com a Lai, aí eu cheguei e chamei ela para conversar. Falei, olha, eu vim aqui, né, falar algumas coisas. E eu falei para ela, filha, eu cheguei, eu estou orando, né, estava jejuando e tal, para Deus mostrar a minha esposa, quem ele queria que ficasse do meu lado e tal. Conversei com ela e aí eu falei assim, e Deus, por incrível que pareça, ele me mostrou você. E olha que eu pedi bastante confirmação e Deus me confirmou em todas elas que é você. E continuei a vida normal. Agora como ficou a cabeça dela, não sei depois disso. Eu tava num período da minha vida que eu tava buscando muito a Deus. E aí ele veio me contar sobre esse sonho, e nós éramos amigos, então um dia ele falou assim, olha, a gente precisa conversar, tem que te contar um negócio que aconteceu. Falei, não, tá bom, então, né, vamos conversar. Aí ele me disse, eu estava lá no encontro e eu tinha pedido umas coisas pra Deus, e aí Deus me mostrou, e você é minha mulher, eu vou casar com você, ele falou pra mim. Eu falei, não, você tá louco. Eu falei, não, nada a ver, eu te vejo só como um amigo, nunca vi nada além disso, né, mano? Eu falei, nossa, não, você tá doido, vai orar, porque se Deus mostrou pra você, ele tem que mostrar pra mim também. Aí foi a resposta que ele deu, né, não, eu já orei, agora quem tem que orar é você. Eu engoli seco na hora, na minha cabeça passou milhões de coisas, eu falei, meu Deus, ele nem me conhece direito, assim, a gente nunca namorou, como é que ele vai falar que ele vai casar comigo, assim? Eu tinha uma lista com vários itens, né, que eu buscava no meu relacionamento, no meu futuro esposo. E aí eu tinha o primeiro dos itens, assim, que era essencial pra mim, era ser um homem que amasse a Deus acima de todas as coisas. E que amasse mais a Deus do que eu, porque ele poderia me levar pra mais perto de Deus, né? E isso foi algo que, quando eu fosse ter um relacionamento, era a primeira coisa que eu ia olhar, né? Eu saí daquela conversa apavorada. Eu falei, gente, e agora? Né? Ele falou que ele vai casar comigo, como assim? E aí eu fui parando pra pensar em tantas coisas que eu tinha pedido pra Deus. E eu nunca tinha olhado pra ele com outros olhos. E aí, a partir desse momento, eu comecei a orar. Eu falei, é muito sério ele chegar e falar isso pra mim e ainda dizer que Deus mostrou, né? Isso é muito sério, isso não é brincadeira. Então eu passei a ficar aberta a observar ele. Ele sempre estava entrosado nas coisas da igreja, sempre tomando a frente, né, de fazer as coisas pra Deus. E a vida de oração dele, o que Deus estava fazendo, o crescimento que ele estava tendo. E aí eu fui sentindo algo que eu nunca tinha sentido antes. E eu vi aquilo como se Deus realmente estivesse me mostrando o homem que ele era. E aí eu lembrei da minha listinha, né? E aí eu fui olhando e conforme eu ia observando ele, eu ia fazendo certinho na frente das coisas, né? Agosto foi o meu encontro. Eu fui pro face a face com Deus. E eu falei pra Deus que se realmente, né, tudo isso fosse algo da vontade dele, que era pra ele me mostrar da mesma forma que mostrou pra ele, né? E de alguma outra forma que eu tivesse certeza de que realmente
era algo preparado por Ele. E no encontro, na primeira noite, Deus me mostrou da mesma forma que Ele. Eu sonhei com Ele e Deus foi trabalhando no meu coração nesse encontro. E eu saí de lá convicta de que eu ia casar com Ele. E aí eu cheguei na igreja e Ele já estava lá, sentado no primeiro banco, né, me esperando. E aí Ele, na hora que Ele me abraçou, Ele não falou mais nada, Ele só falou: eu sei que Deus falou com você. E aí isso foi algo que realmente foi sensacional, porque Deus, Ele faz as coisas perfeitas, né? E foi tudo muito certo, assim, né? Porque a nossa maior preocupação era agradar a Deus acima de todas as coisas. Então o nosso relacionamento foi o tempo necessário pra gente preparar o casamento. Foi 1 ano e meio. Mas esse percurso até chegar ao casamento, a gente pôde ver o quanto Deus trabalhou nas nossas vidas. O quanto Deus fez como nós juntos, né, fazendo a mesma vontade de Deus. E hoje eu tenho um casamento abençoado. Eu não tenho palavras para descrever a alegria que eu sinto, porque eu sei que a minha família é uma família que, acima de tudo, ama a Deus e busca a Deus. E por conta disso a gente tem colhido muitas coisas boas na nossa vida. Eu pude aprender que o maior prazer de todos, né, quando a gente mesmo se coloca para se desenvolver um relacionamento com Deus, a buscar em Deus, saber o que Ele quer para as nossas vidas, né? Ele sempre vai nos surpreender com o melhor dele.